E se uma criança de 5 anos decifra símbolos em aramaico antigo, com precisão que teólogos levam décadas para compreender, revelando detalhes da crucificação que nenhum evangelho canônico registrou? Mateus treme ao tocar o pergaminho amarelado, sussurrando com lágrimas nos olhos: Eu estava lá, mamãe. Eu vi o sangue dele, mas não foi como dizem. O que acontece quando uma consciência infantil atravessa o véu de 2000 anos e traz memórias que podem abalar os fundamentos da fé cristã? E mais aterrorizante, por que essas lembranças escolheram justamente agora para emergir? Era uma tarde de abril quando tudo começou. Mateus Alves, 5 anos, brincava com blocos de madeira no chão da sala, construindo torres desiguais que desmoronavam a cada tentativa. A casa em Ouro Preto guardava o silêncio típico das construções coloniais, com suas paredes grossas de pedra que pareciam absorver qualquer som do mundo exterior. Luciana Alves, 34 anos, professora de História no Colégio Municipal, corrigia provas na mesa de jantar. Sempre paciente com o filho único, ela cultivava uma relação de cumplicidade rara, respondendo com seriedade às perguntas incessantes do menino sobre o passado. Mas naquela tarde, algo mudou. Mateus abandonou os blocos e caminhou até a estante onde Luciana guardava suas réplicas de documentos históricos. Seus olhos castanhos, que pareciam carregar décadas de memórias impossíveis para aquele corpo pequeno, fixaram-se numa reprodução de pergaminho que ela havia comprado num congresso sobre cristianismo primitivo. Mamãe, posso ver isso? A voz de Mateus tinha uma solenidade antinatural. Luciana sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver o filho apontar precisamente para o pergaminho com inscrições em aramaico, um presente que ela mantinha emoldurado mais por valor sentimental acadêmico do que por qualquer outra razão. Isso aqui não está certo, disse Mateus com naturalidade desconcertante, tocando o vidro da moldura. As palavras, elas dizem que Yeshua gritou em desespero, mas não foi assim. Ele sussurrou algo diferente. Luciana deixou cair a caneta vermelha que segurava. O sangue gelou nas veias. Mateus nunca havia estudado o aramaico. Aos 5 anos, mal conseguia ler português fluentemente. Amor, você não sabe aramaico. Como pode? Começou ela, mas o menino a interrompeu virando-se para ela, como se fosse absolutamente óbvio, como se explicasse algo simples para alguém que não estava entendendo. Não é imaginação, mãe, eu lembro. Mateus fechou os olhos. Tinha cheiro de sangue e mirra. O céu ficou escuro, mas não era noite. As pessoas estavam com medo, mas não pelos motivos que escrevem. Ele não disse perdoai-os, não daquele jeito. Ele disse... O menino abriu os olhos, agora brilhando com lágrimas, e sussurrou uma frase em aramaico perfeito, com pronúncia que faria um estudioso judaico pausar em espanto. Luciana sentiu o mundo girar. Ela reconheceu a estrutura da frase, mas não a conhecia. Não estava nos evangelhos. Não estava em nenhum apócrifo que já havia lido. Como você sabe isso? Perguntou, a voz tremendo. Mateus pegou um caderno e começou a desenhar. Não eram rabiscos infantis. Eram símbolos, caracteres em aramaico, formando frases completas. Ele tinha sede, mamãe, tanta sede. E o vinagre queimava, mas não foi crueldade de soldados. Foi misericórdia. Alguém tentou ajudar e depois chorou escondido. O menino descrevia texturas, sabores, o peso da madeira áspera, a temperatura do ar naquela tarde em Jerusalém. Detalhes sensoriais que nenhuma criança de 5 anos, em Ouro Preto, deveria conhecer. Naquele momento, Luciana compreendeu que a linha entre história acadêmica e memória viva havia se dissolvido diante dela. Como explicar que seu filho carregava lembranças de um evento que definiu a civilização ocidental? E se o que Mateus sabia, o que ele estava prestes a revelar quando o padre da paróquia fosse chamado, mudasse tudo o que a humanidade acredita sobre aquele dia? Nas noites seguintes, Mateus passou a acordar tremendo, suando frio.
murmurando frases que Luciana não compreendia completamente. Não eram pesadelos comuns de criança. Eram descrições precisas, carregadas de uma emoção profunda demais para caber naquele corpo pequeno. O portão era pesado, mamãe. Precisava de 2 homens para empurrá-lo. E tinha um símbolo de leão gravado na madeira, bem na altura dos meus olhos. Luciana começou a anotar tudo. Os detalhes arquitetônicos que Mateus descrevia correspondiam a construções de Jerusalém do século I, informações que ela própria havia estudado apenas superficialmente em textos acadêmicos. Mas havia algo mais perturbador. O menino desenhava mapas. Não eram rabiscos infantis de ruas imaginárias. Eram traçados precisos, com proporções matemáticas, mostrando um caminho que ele chamava de o caminho da dor. Da casa de Pilatos até a colina eram exatamente 777 passos, disse Mateus certa manhã, enquanto desenhava com lápis de cor sobre papel pardo. Eu contei cada um, porque estava carregando algo pesado e contar ajudava a esquecer o peso. Ele pausou, olhando para as próprias mãos pequenas. Mas não era meu peso, era dele. Eu só ajudei a carregar por um momento. Roberto Alves, o pai de Mateus, engenheiro civil de 36 anos, inicialmente atribuiu tudo à imaginação fértil, estimulada pelos livros de história que a esposa mantinha em casa. Luciana, você lê esses textos em voz alta para ele. É natural que absorva informações, mas quando Mateus corrigiu um documentário bíblico que Roberto assistia na televisão, a racionalidade começou a vacilar. Esse ator está errado, papai, disse o menino, apontando para a tela. Os pregos não foram nas palmas das mãos. Foram nos pulsos, entre os ossos, porque a palma não aguenta o peso do corpo. E tinham uma peça de madeira menor aqui no meio da cruz, para a pessoa não escorregar muito rápido. Assim durava mais. O nível de detalhe anatômico e técnico que saía da boca de uma criança de 5 anos fez Roberto sentir um frio na espinha. Foi quando a família decidiu chamar os avós maternos. Teresa e Antônio Silva, ambos na casa dos 60 anos, católicos praticantes que nunca faltavam à missa dominical, chegaram numa tarde de sábado. Vó Teresa, especialmente devota, pediu para Mateus recitar o Pai Nosso. Pode ser em português mesmo, meu anjo. Mas o menino sacudiu a cabeça. Posso fazer do jeito que eu lembro? O que se seguiu deixou os 4 adultos presentes em estado de choque. Mateus fechou os olhos e recitou uma versão do Pai Nosso em aramaico. Mas não a versão que liturgias modernas usam. Era mais longa, com estrofes que pareciam perdidas no tempo. Quando terminou, traduziu naturalmente para o português. E tinha uma parte que dizia: protege-nos daqueles que carregam pedras para nos julgar, porque também nós já julgamos. Mas essa parte foi tirada depois. Dona Beatriz, a vizinha do 2º andar que por acaso estava visitando, testemunhou a cena. Em menos de 24 horas, metade de Ouro Preto sabia que o filho da professora Luciana estava falando línguas estranhas e dizendo que viu Jesus. A notícia chegou até o padre Antônio Cardoso, 58 anos, pároco da paróquia Nossa Senhora do Pilar, uma das igrejas barrocas mais antigas da cidade. O padre chegou na terça-feira seguinte, carregando uma pasta de couro gasta pelo tempo. Homem de fé sólida, mas também de intelecto aguçado, Antônio havia estudado teologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mantinha correspondência com estudiosos do Vaticano. Luciana, ouvi histórias extraordinárias sobre seu filho. Posso conversar com ele? Mateus recebeu o padre com naturalidade desconcertante, como quem saúda um conhecido de longa data. Padre Antônio decidiu fazer um teste. Da pasta, retirou um pergaminho autêntico, não uma réplica. Era um documento do século III, guardado no cofre da paróquia há mais de 150 anos, parte de um acervo que a igreja herdara de uma ordem franciscana extinta.
Ninguém da família Alves sabia da existência daquele documento. Mateus, pode me dizer o que vê aqui? O padre estendeu o pergaminho amarelado, protegido por um vidro fino. O menino aproximou o rosto, seus olhos percorrendo as linhas de texto aramaico com uma familiaridade que fez o estômago do padre revirar. Isso fala sobre o momento que ele pediu água. Estava com tanta sede que a língua colou no céu da boca. E alguém molhou um pano, mas os outros gritaram para parar. Padre Antônio sentiu as mãos tremerem. Mateus estava traduzindo palavra por palavra, incluindo termos técnicos que apenas estudiosos avançados reconheceriam. Mas o que veio a seguir ultrapassou qualquer expectativa. O menino franziu a testa e tocou levemente o vidro sobre uma palavra específica. Essa letra está errada aqui, padre. Quem copiou trocou mem por num. Deve ter sido porque escreveu muito rápido ou estava cansado. O religioso precisou se sentar. Aquele erro de transcrição era conhecido por apenas 3 especialistas no Vaticano que haviam analisado o documento em 2018. A informação nunca fora publicada, permanecendo em relatórios internos confidenciais. Como você pode saber isso, meu filho? A voz do padre saiu rouca, mal conseguindo disfarçar a perturbação. Porque eu vi quem escreveu o original, respondeu Mateus com simplicidade. Era um homem muito velho. As mãos dele tremiam quando segurava o cálamo. Ele chorava enquanto escrevia, porque estava lembrando. E tinha medo de esquecer alguma coisa importante. O silêncio que se instalou na sala foi interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Padre Antônio compreendeu que estava diante de algo que transcendia sua formação teológica. Naquela mesma tarde, ele contatou a Diocese de Mariana. Dom Fernando Silveira, bispo de 62 anos, conhecido por sua abordagem equilibrada entre fé e razão, atendeu pessoalmente. Antônio, isso é sério demais. Precisamos de especialistas que possam avaliar com rigor científico. Enquanto isso, Luciana havia contatado um ex-professor da Universidade Federal de Minas Gerais, alguém que ela respeitava profundamente. Dr. Emanuel Costa, PhD em Teologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, especialista em línguas semíticas antigas e autor de 3 livros sobre aramaico galileu. Quando Luciana explicou a situação por telefone, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Luciana, você está me dizendo que uma criança de 5 anos, sem nenhuma formação linguística, está lendo aramaico do século pré-confluência? A incredulidade na voz do professor era palpável. Isso é... Bem, isso é impossível. Mas a antiga aluna insistiu. Venha ver por si mesmo, doutor. Traga seus testes, seus documentos, seus pergaminhos. Se for imaginação, você vai descobrir. Se for outra coisa... Ela deixou a frase suspensa no ar. Roberto, por sugestão de um advogado amigo da família, começou a documentar tudo em vídeo. Cada conversa com Mateus, cada desenho, cada frase em aramaico. Se isso for real, disse ele para Luciana naquela noite, enquanto Mateus dormia profundamente no quarto ao lado, o mundo inteiro vai querer saber. E se não for, precisamos ter registros para entender o que está acontecendo com o nosso filho. Os 2 concordaram. Não importava para onde aquilo os levasse, protegeriam Mateus acima de tudo. Mas também não esconderiam a verdade, qualquer que fosse ela. Dr. Emanuel Costa chegou a Ouro Preto numa manhã de maio, quando a neblina ainda envolvia as ladeiras coloniais. Carregava uma maleta pesada repleta de documentos, fotografias de pergaminhos e equipamentos de gravação. Aos 53 anos, com 22, dedicados ao estudo de línguas semíticas antigas na UFMG, ele havia visto muitos casos de pessoas alegando habilidades linguísticas extraordinárias. Todos se provaram fraudes ou mal-entendidos. Chegou à casa dos Alves com ceticismo profissional bem estabelecido. Provavelmente é memória fotográfica combinada com exposição acidental a algum material acadêmico. Disse ele para Luciana,
enquanto organizava seus materiais na mesa da sala. Crianças absorvem informações de formas surpreendentes, mas quando Mateus entrou na sala, descalço e com um desenho de dinossauros nas mãos, algo na postura do menino fez o professor pausar. Não havia nervosismo, não havia performance, apenas a naturalidade de uma criança prestes a conversar sobre algo que conhecia intimamente. O primeiro teste foi direto. Dr. Emanuel estendeu 15 fotografias de alta resolução, fragmentos de pergaminhos encontrados nas cavernas de Qumran, os famosos manuscritos do Mar Morto. Alguns eram autênticos, um havia sido propositalmente adulterado pelo próprio professor para verificar se Mateus simplesmente concordaria com tudo. Pode me dizer o que vê nestes documentos? Mateus examinou cada fotografia com atenção, seus dedos pequenos traçando as linhas de texto no ar, como se tocasse algo invisível. Identificou 14 fragmentos corretamente, descrevendo não apenas o conteúdo, mas detalhes de caligrafia que levaram décadas para especialistas catalogarem. Quando chegou ao 15º, o fraudado franziu a testa. Esse aqui foi mudado por você, doutor. A tinta é muito nova, parece velha, mas não é da mesma época das outras palavras. Emanuel sentiu o chão se mover sob seus pés. O menino não apenas identificara a fraude, mas explicara o método de detecção usado por laboratórios forenses. Como você sabe sobre análise de tinta? A pergunta saiu mais como sussurro do que interrogação. Não sei explicar, respondeu Mateus com honestidade desconcertante. Só sei quando algo não está certo. É como quando você sabe que uma música está desafinada, mesmo sem entender de música. O segundo teste elevou a situação a outro patamar. Dr. Emanuel decidiu conversar diretamente em aramaico galileu, o dialeto específico falado na região da Galileia durante o século I. Era uma reconstrução linguística complexa, baseada em fragmentos, comparações com outras línguas semíticas e anos de pesquisa acadêmica. Pouquíssimas pessoas no mundo dominavam aquele dialeto com fluência conversacional. Mateus, você entende o que estou dizendo? Perguntou em aramaico, usando uma construção gramatical arcaica. O menino sorriu. Respondeu na mesma língua, com sotaque regional que fez os pelos do pescoço de Emanuel se arrepiarem. Entendo sim, senhor. Mas o senhor fala um pouco diferente. Mais formal? Como os escribas falavam, não como a gente falava nas ruas. A resposta não apenas demonstrava compreensão, mas análise sociolinguística sofisticada. Mateus distinguia entre registro formal e coloquial de uma língua morta há 2000 anos. Dr. Emanuel precisou fazer uma pausa. Saiu para o quintal, respirou fundo, tentou organizar pensamentos que se recusavam a formar padrões lógicos. Quando voltou, sua expressão havia mudado. O ceticismo deu lugar a algo entre fascínio e terror intelectual. Esse menino está usando construções idiomáticas que só reconstruímos em publicações de 2019. Trabalhos restritos a círculos acadêmicos fechados. Não há como ele ter acesso. Os testes continuaram pelos dias seguintes, cada um mais rigoroso que o anterior. Doutora Patrícia Moura, neurologista infantil de Belo Horizonte, conduziu ressonância magnética no hospital local. Os resultados mostraram atividade cerebral atípica nas áreas relacionadas à memória de longo prazo, durante as sessões em que Mateus relatava suas lembranças. O padrão é consistente com recordação de experiências reais, não fabricação imaginativa, explicou ela para a família, escolhendo cada palavra com cuidado. Mas isso deveria ser impossível, considerando que as memórias precedem o nascimento da criança. Dr. Henrique Tavares, psicólogo especialista em memória da PUC Minas, aplicou protocolos desenvolvidos para distinguir falsas memórias de recordações genuínas. Fez perguntas capciosas, tentou induzir contradições, procurou sinais de coaching parental. Encontrou nada além de consistência narrativa absoluta. Cada vez que Mateus conta a mesma história, os detalhes permanecem idênticos.
A carga emocional é apropriada e proporcional. Isso não é fantasia. São memórias de algo que, para ele, realmente aconteceu. O teste linguístico avançado foi o mais perturbador. Dr. Emanuel trouxe um texto em aramaico samaritano, um dialeto completamente diferente do galileu, usado por uma comunidade específica que tinha conflitos históricos com os judeus da Galileia. Mateus leu o texto, mas franziu a testa com desconforto visível. Isso não é meu jeito de falar, doutor. É de Samaria. A gente não gostava muito deles, e eles não gostavam da gente. Mas algumas vezes eles passavam pela estrada e eu ouvia eles falarem assim. Emanuel deixou cair a caneta. A criança não apenas identificou a variação dialetal, algo que apenas 12 especialistas no mundo reconheceriam instantaneamente, mas forneceu contexto sociológico sobre relações entre comunidades do século I. Mateus, onde exatamente você ouvia os samaritanos? A pergunta foi feita em tom cuidadosamente neutro, mas o coração do professor batia descompassado. Na estrada que ia para Jerusalém, quando a gente viajava para as festas. Eles vendiam comida e água, mas a gente não podia comprar deles porque os fariseus diziam que era impuro. O nível de detalhe sobre práticas religiosas e rotas comerciais do período herodiano fez Dr. Emanuel compreender que estava diante de algo que sua formação acadêmica simplesmente não conseguia explicar. Então Mateus desenhou algo que mudaria tudo. Pegou lápis e papel e, com movimentos precisos, esboçou uma ferramenta. Parecia um tipo de cravo ou prego, mas com características específicas: formato da cabeça, comprimento proporcional, ângulo da ponta. Emanuel fotografou o desenho e enviou para colegas em Jerusalém. A resposta veio em horas, acompanhada de fotos de uma descoberta arqueológica de 2021, publicada apenas em revista científica de circulação restrita. A correspondência era perfeita. Mateus havia desenhado exatamente o tipo de cravo usado em crucificações romanas, baseado em achados físicos que uma criança de Ouro Preto jamais poderia ter visto. Eles usavam esse tipo porque segurava melhor, explicou Mateus, tocando seu próprio pulso. E tinha que ser entre esses ossinhos aqui, senão o corpo caía. Doía muito, mas era rápido de colocar. Os soldados ficavam cansados de fazer isso tantas vezes. A descrição correspondia exatamente a análises médicas modernas sobre biomecânica de crucificação, mas foi a revelação sobre o vinagre que fez Dr. Emanuel decidir escalar a situação. Mateus explicou que a mistura oferecida na cruz não era zombaria, como tradicionalmente interpretado. Tinha água, vinagre de vinho fraco e mirra triturada. Os soldados carregavam isso para diminuir a dor de quem estava morrendo. Era uma misericórdia pequena. O soldado que deu para ele se chamava Marcos. Ele tinha um filho da minha idade e chorou depois, quando ninguém estava vendo. Emanuel consultou tratados médicos romanos do século I, documentos que descreviam práticas de legionários em províncias ocupadas. A composição que Mateus descreveu correspondia exatamente à posca analgésica, uma mistura documentada em textos militares como forma de acelerar a morte de crucificados, reduzindo o sofrimento. Essa informação estava em manuscritos latinos guardados em bibliotecas especializadas, inacessíveis ao público geral. E Mateus não apenas sabia a composição, mas fornecia um nome e um contexto emocional que humanizava um ato historicamente mal compreendido. Precisamos de confirmação internacional, disse Emanuel para a família naquela noite. Isso está além da minha capacidade de verificação. Ele contatou a Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Padre Giuseppe Benedetti, consultor do Vaticano para textos antigos, concordou em participar de uma videoconferência. A videoconferência com o Vaticano aconteceu numa terça-feira chuvosa. Padre Giuseppe Benedetti, 72 anos, cabelos completamente brancos e olhos azuis penetrantes, apareceu na tela do computador
com expressão de ceticismo educado. Havia dedicado 50 anos ao estudo de manuscritos antigos e vira inúmeras alegações extraordinárias desmoronarem sob escrutínio adequado. Dr. Costa, vamos proceder com método científico rigoroso. O padre apresentou 3 fragmentos de pergaminhos que nunca haviam sido publicados. Descobertos em 2023 nos arquivos secretos do Vaticano, estavam em processo de análise grafológica confidencial. Apenas 7 pessoas no mundo tinham conhecimento daqueles documentos. Padre Giuseppe os exibiu através da câmera, sem fornecer qualquer contexto. Jovem Mateus, pode me dizer o que vê? O menino inclinou-se para a tela, seus olhos percorrendo as linhas de texto com familiaridade impossível. Começou a traduzir instantaneamente, sua voz suave, mas firme. Quando chegou ao 3º fragmento, pausou e sorriu com reconhecimento. Esse aqui foi escrito por João. Reconheço o jeito dele de fazer o men. Ele sempre curvava um pouco mais a linha do meio. Eu brincava com ele sobre isso. Do outro lado da tela, Padre Giuseppe empalideceu. A análise grafológica confidencial havia identificado exatamente aquela característica como assinatura do escriba, atribuindo o texto ao evangelista João com base precisamente naquele detalhe. Ninguém deveria saber disso, sussurrou o padre, sua voz embargada. Está em relatórios que nem sequer foram enviados para publicação. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado do religioso. Meu Deus, isso é real. O Vaticano enviou convite oficial. Queriam Mateus em Roma para testes adicionais. A Universidade de Tel Aviv também demonstrou interesse, com o arqueólogo Dr. Amos Goldstein sugerindo que as memórias visuais do menino poderiam ajudar a localizar sítios históricos perdidos. Mas antes de qualquer viagem internacional, a Diocese de Mariana decidiu realizar um teste definitivo público. As pessoas precisam testemunhar, disse Dom Fernando, não para provar nada a nós, mas para que a verdade, qualquer que seja compartilhada com transparência. A Basílica de Nossa Senhora do Pilar foi escolhida. Data marcada: 3 de junho, Corpus Christi, quando a cidade de Ouro Preto se enche de fiéis. 400 pessoas lotaram o interior barroco da igreja, entre teólogos, acadêmicos, jornalistas e católicos devotos. Um comitê de avaliação foi formado, incluindo Dom Fernando, Dr. Emanuel, Padre Giuseppe via videoconferência de Roma, Doutora Raquel Fonseca da USP e Rabino Arié Friedman de São Paulo. O protocolo era simples, mas definitivo. Mateus receberia um pergaminho original do século II, emprestado por colecionador privado europeu. Continha relato de testemunha ocular da crucificação. Apenas 2 pessoas no mundo haviam traduzido o documento completamente, e uma delas falecera. A igreja silenciou quando a caixa de acrílico foi aberta. Mateus, de mãos dadas com Luciana, aproximou-se do altar. O menino tocou o vidro protetor, fechou os olhos e respirou fundo. Quando começou a ler em aramaico, sua voz ecoou pelas paredes seculares com clareza surpreendente. Dr. Emanuel traduzia simultaneamente, confirmando cada palavra. Este é testemunho de Levi, filho de Alfeu, que esteve aos pés da cruz. Mateus leu por 4 minutos ininterruptos, descrevendo detalhes que fizeram várias pessoas na audiência chorarem abertamente. Então veio o detalhe nunca publicado. Mateus descreveu uma 4ª personagem não mencionada nos evangelhos canônicos. Uma mulher grávida que trouxe água, mas os soldados impediram. Ela chorou e disse que era errado deixar alguém morrer com sede. Dr. Emanuel verificou o texto original. Está aqui. Passou despercebido em todas as traduções anteriores. Mateus parou, abriu os olhos banhados em lágrimas. Eu conheço quem escreveu isso. Ele era meu primo. O rabino Friedman levantou-se lentamente. Levi, filho de Alfeu, é Mateus, o evangelista. O nome hebraico. Silêncio sepulcral tomou conta da basílica.
Dom Fernando fez a pergunta que todos queriam ouvir. Mateus, você pode nos dizer o que Jesus realmente disse na cruz? O menino respirou fundo, sua voz trêmula mas clara. Recitou em aramaico palavras que esperaram 2000 anos para serem ouvidas novamente. Doutor Emanuel traduziu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não chorem por mim, chorem por vocês que ficam. Eu vou encontrar meu pai, mas vocês terão que carregar a memória deste dia. Digam aos que vierem, não foi o ódio que me matou, foi o amor que me deixou ficar. E depois, continuou Mateus, sua voz quebrando. Ele olhou para mim e disse meu nome. Me pediu para lembrar. Me pediu para contar quando chegasse a hora. A igreja explodiu em aplausos, choros e silêncio reverente intercalados. Padre Giuseppe, de Roma, sussurrou através da tela. Isso muda tudo. Não contradiz os evangelhos, completa. O comitê deliberou por 15 minutos. O veredicto foi unânime. Não havia explicação racional disponível. Estamos diante de fenômeno que transcende nossa compreensão, declarou Dom Fernando. O Vaticano, através de Padre Giuseppe, foi cuidadoso. Não confirmamos nem negamos teorias sobre reencarnação, mas reconhecemos a validade histórica das informações. Decidiram documentar formalmente, publicar os achados linguísticos, criar protocolo de preservação das memórias de Mateus. 1 ano depois, Mateus completou 6 anos e frequenta a escola normalmente. Ainda tem memórias, mas aprendeu a conviver com elas. Dr. Emanuel publicou artigo que 12 universidades agora estudam. O Vaticano abriu arquivos específicos para comparação. 3 sítios arqueológicos foram localizados baseados em descrições do menino. A família continua em Ouro Preto, mantendo privacidade apesar dos peregrinos ocasionais. Não quero ser famoso, diz Mateus hoje, brincando no quintal como qualquer criança. Só queria que as pessoas soubessem que ele amava mesmo, até o fim. Luciana reflete sobre o mistério que transformou suas vidas. Talvez algumas verdades esperem o momento certo para emergir. E Padre Antônio, que iniciou tudo, resume com sabedoria simples. A fé não precisa de provas, mas às vezes Deus nos lembra que há mais entre o céu e a terra do que nossa filosofia pode imaginar. E se as memórias de Mateus não são exceção, mas apenas a primeira que encontramos palavras para descrever? Quantas crianças carregam passados que não conseguimos decifrar? E qual verdade sobre aquele dia em Jerusalém ainda espera para ser revelada?